Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje nós vamos falar com mais uma pessoa super especial aí. É muito legal, mais uma história bem bacana que a gente tem de mentorado, né, que entrou aí pro mercado digital e conseguiu resultados interessantes. E como vocês já sabem, o nosso objetivo aqui é trazer esse conhecimento para vocês, trazer histórias de vidas reais que vocês talvez se identifiquem e peguem no insight e coloquem isso na vida de vocês, beleza? Então, vamos lá. Fala aí, Estela, como é que estão as coisas? Se apresenta aí, pessoal. Oi, pessoal, meu nome é Estela, eu sou de Salvador, tenho 25 anos e eu conheci Ítalo no ano passado, em 2022. Eu já ia falar 2021, em 2022, mas ali perto do meio do ano pro final. E foi quando eu comecei a decidir tudo em relação a se eu ia continuar minha carreira de médica ou se eu ia seguir o marketing digital. Show de bola. Estela tem um nome muito bacana, né? Estela Soares. Tem aí um sobrenome que vai ficar famoso, hein? Deixar esse sobrenome. Com certeza. E, pô, mas não temos aqueles nomes bonitos. Não temos nada de diferente. Soares, né? Mas vamos levar esse sobrenome e deixar ele conhecido. Gostei. Então, Estela, você era médica, você chegou a terminar a carreira, como é que foi? O que te motivou? Me conta aí um pouquinho da sua história, de como é que foi a sua jornada de vida mesmo, como é que você conheceu o marketing digital, o que te atraiu, como é que foi aí essa jornada como um todo? Então, eu comecei no marketing a primeira vez em 2020, como a maioria, eu acho que das pessoas começaram. Foi na época que explodiu. Eu comecei com uma afiliada, chamei pra ser minha sócia, que é minha sócia hoje, e que é a Maria Fernanda. E a gente começou como afiliado. As coisas começaram indo bem, aí surgiu aquele boom de coprodução no mercado. A gente entrou também, bem ali no início do crescimento da coprodução. Começamos a fazer coprodução, começamos a fazer lançamento, o faturamento começou a aumentar. Só que a gente acabou se relacionando com pessoas não muito legais, sabe? No mercado. Já aconteceu várias coisas, não vou me prolongar aqui também. Já roubaram a gente, enfim. Atrelado a isso, eu tava fazendo faculdade, né? Só que no momento que eu comecei no marketing, entrou a pandemia. Então eu me vi como uma oportunidade de fazer dinheiro, mesmo antes de me formar. Porque pra quem não sabe, pra quem quer ser médico, você não ganha dinheiro, você não tem estágio durante a faculdade, tá? Você não ganha dinheiro, só depois que você se forma. E eu sempre tive essa vontade muito grande desde mim de empreender. Sempre tentava encontrar formas de ganhar dinheiro. Já começava a investir em bolsa de valores, tudo. Enfim, várias ideias de empreendedora que às vezes não dão certo. Mas aí veio o marketing, aí se jogou, foi pra coprodução. Aí quando a gente se encontrou com essas pessoas que não foram pessoas assim, digamos, com caráter, e alguns também especialistas que não tava dando certo, deu aquela leve desmotivada. A pandemia começou a passar, né, um pouco. E eu falei, não vou voltar pra faculdade. Aí eu deixei o marketing de lado, voltei pra faculdade. Só que não tava sendo feliz. E aí conheci um especialista, que hoje é o que eu faço mais lançamentos com ele hoje. Grande parte do meu faturamento é com a nossa empresa, com esse especialista. E aí foi quando voltou toda aquela energia novamente. E aí, uma pessoa aqui da minha cidade, que não tem muita gente em Salvador, quando você vai ver, tem um milhão de pessoas. Uma pessoa da minha cidade tava começando a ganhar muito dinheiro com PLR. E aí, eu conversando com ele um dia, ele chegou pra mim e falou assim: Estela, não existe plano B. O seu plano A só tem seu plano A e pronto. Não existe plano B. Depois daquilo, eu conheci o Ítalo. Eu tava tentando voltar pro mercado com 1 milhão de informações. Eu sei que muita gente deve passar por isso, é normal, tá? Até eu, que tava no mercado há 2 anos atrás, voltei. É tudo completamente diferente. Conheci Ítalo. Não conhecia muito, foi tipo assim, 1 semana, entrei no seu Instagram, gostei do seu conteúdo, você abriu, eu só assisti a última aula do lançamento e na mesma hora eu comprei, foi assim. E quis comprar entre as primeiras pra estar no evento. Ah, que massa. Onde você reconheceu? Cara, eu juro pra você que eu não lembro, eu acho. Aí eu fui no Instagram. Não sei se foi anúncio, mas eu lembro que foi você ensinando como encontrar ofertas. Eu tenho ainda a gravação de tela de você ensinando nos stories como encontrar ofertas, falei, vou comprar alguma coisa desse cara. E aí, comprei, comecei a fazer. E junto com o curso, eu comecei a acreditar mais em mim, sabe? Porque eu percebi que tudo que não tinha dado certo antes era porque eu não achava que seria capaz de conseguir. Ah, porque tá saturado. Ah, porque é difícil. Ah, porque nem todo mundo consegue. E aí eu comecei a entender que nem todo mundo consegue, porque nem todo mundo tem a coragem de dizer que vai conseguir. Então hoje eu já olho sabendo como vai ser meu futuro, entendeu? Assim, não sei quando vai ser, mas eu sei que vai ser.
E aí eu comecei a profetizar, imaginar, visualizar que eu estaria no palco recebendo premiação, tudo isso aconteceu. E aí hoje, né, pra quem tem dúvida, eu trabalho com infoprodutos em geral, tanto lançamento quanto PLR. Legal. E aí, qual que foi o maior motivo de você desistir aí da sua carreira de médico e querer retornar aí pro digital? Qual que foi a chave ali que virou só? Tá. Eu me formei em maio do ano passado. Medicina. Quantos anos de faculdade? Foram 6 anos de faculdade. Tirando um cursinho, aí dá mais alguns anos, né? Dá uns 7. Então, 7 anos estudando. E meu sonho, né? Naquela época eu não sabia muito bem onde eu estava, né? Vamos falar assim, de uma inteligência emocional, onde é que eu estava. Eu não sabia onde eu estava, mas eu sabia que meu maior sonho era conhecer o mundo. Sempre foi esse meu sonho. Quando eu me formei, comecei a trabalhar, comecei a dar plantão, comecei a não dormir, comecei a ficar ansiosa, tive transtorno de pânico, tudo aí que você pode imaginar. E aí eu percebi que eu tava muito mais seguindo a expectativa do que as pessoas tinham pra mim, do que seguindo, estando mais próximo do que eu queria pra minha vida. E aí eu comecei a ler livro, acompanhar pessoas que tiveram histórias também, assim, como a sua, né? Você saiu do nada e é quem você é hoje. Várias pessoas conseguem isso. Não várias pessoas, né? Mas várias pessoas que eu acompanhei tiveram uma história parecida. E eu coloquei 2 coisas na minha cabeça. Se o Ítalo conseguiu, eu também consigo. Se tal pessoa conseguiu, eu também consigo. E outra coisa, qualquer pessoa, qualquer um de nós temos tudo dentro da gente pra conseguir o que a gente quer. Então eu comecei a fortalecer isso na minha cabeça e fui começando a acreditar mais em mim. Porque eu já era médica, então largar tudo e me jogar em uma coisa que antes pra mim não tinha dado certo, era meio arriscada. Mas eu sabia que eu estaria mais próxima do meu sonho. E aí foi quando eu falei, vai ser isso. E logo quando eu decidi, foi tipo assim, instantâneo. Quem me conhece aqui, quem mora comigo sabe, foi instantâneo. No momento que eu decidi que eu ia fazer isso, nunca mais eu tive uma crise de ansiedade, nunca mais eu fiquei sem dormir, não tive mais insônia, não fiquei triste. E claro que não vai ser sempre assim, né? Vai ter momentos bons, momentos ruins. Já tive momentos bons e momentos ruins depois disso, mas sempre sabendo onde eu quero chegar. E isso me fazia conseguir tudo que eu consegui até hoje. Legal, a gente... Isso tudo 4 meses, tá? 4 meses. Tem 4 meses que tudo isso aconteceu. Caraca, como é que foi? Vamos falar dos resultados aí. Você começou e como é que você começou? Você começou a aplicar? Teve alguma dificuldade? Qual foi a sua jornada aí? Beleza, não, medicina, meu Deus, tô ficando doida, não é pra mim isso daqui, eu quero conhecer o mundo, eu quero gostar do que eu tô fazendo assim, melhor de fato. Beleza, ter essa decisão. Entrou na mentoria, você assim, vamos começar por aí. Você teve alguma insegurança aí sobre a mentoria, sobre esse passo, essa decisão? Não, beleza, não. Isso eu quero, vou fazer. Eu sempre, antes de comprar algo, eu tento olhar pelo menos 2 coisas em quem tá vendendo, né? Em quem tá entregando o conteúdo. Primeiro, qualidade. E a segunda coisa é caráter. Eu sempre olho o caráter, tento entender como é aquela pessoa. E você sempre teve as 2 coisas. Qualidade lá em cima, sua equipe é surreal, tá? Parabéns pra Bruna, parabéns pra Thiago, parabéns pra Roger, todos excelentes. Eu sempre te vi como uma pessoa de caráter. Então, pra mim, não tinha dúvida em relação a isso. E eu acho que pra todo mundo, antes de vocês comprarem qualquer coisa, conheçam a pessoa, vejam a qualidade e o caráter que a pessoa tem. E se a pessoa tem os mesmos objetivos que você, eu acho isso muito importante. E você sempre trouxe a sua linha de pensamento e como você queria fazer as coisas. Você sempre trouxe aquilo de quero mudar as pessoas, quero mostrar que é possível, quero ajudar as pessoas. Isso é muito bom. Então, eu não tinha dúvidas. O conteúdo foi passado super incrível. Todos vocês, né? Eu falo isso pra todo mundo, pra quem recomenda a mentoria também. Que vocês abriram o tempo de vocês, a vida de vocês pra estar com a gente. Então isso eu valorizo muito. Que o tempo é nosso ativo principal, né? Achei isso muito legal de vocês. De verdade. É por isso que eu quero ter próximo. Já falei, Bruna, se tiver que pagar, eu pago, viu? Não, sem problema. Você vai lá, vamos receber mais plaquinha, hein? Já separa o local aí que vamos encher essa parede de plaquinha. Vamos. E Stella, como é que foi aí na parte de começar a executar? Você teve alguma dificuldade a começar a aplicar? O que você conseguiu executar mais rápido? Como é que foram os resultados? Foi rápido? Foi devagar? Foi como esse processo de tirar o conhecimento da mentoria e colocar em prática? Então, no início,
a parte mais difícil foi, eu não queria fazer a parte de tráfego, que era uma parte que eu fazia antes, quando eu iniciei no marketing. Não queria porque eu também estava atrelada com a parte de lançamento da empresa aqui, então eu não queria estar envolvida com super coisas e uma coisa atrapalhar a outra. Então eu queria ficar com uma parte de estrategista também, nisso de produzir PLR. Então eu tava tentando encontrar alguém pra fazer o tráfego. E lá no grupo de networking de vocês, eu encontrei o Kaique, que tá com a gente até hoje. Então isso já foi um ganho muito bom. A segunda parte que eu tive dificuldade foi em escrever VSL, tá? Não contratei ninguém. No início a gente correu atrás mesmo. E essa parte é muito difícil. E eu aprendi tudo que eu sei de copy com o Thiago, né? Poxa, o saco dele pra caramba, velho. No Instagram, nas calls, no Telegram. Então, tudo que eu sei de copy tá atrelado a isso. Quando você aprende copy, você consegue usar copy em qualquer coisa. Mas, assim, a parte que você ensina sobre encontrar ofertas, tranquilo. Criar página, tudo tranquilo, YouTube, tudo maravilhoso. Inclusive, a gente teve muito mais resultado no YouTube do que no Facebook. É uma coisa eu acho que é importante de falar, que as pessoas gostam de saber disso. Mas a gente testou os dois, tá? A gente testa os dois sempre. E o YouTube sempre ali. Então, a parte mais difícil foi a copy. Os criativos, sem problema nenhum. A aula de criativos tá excelente. Então, isso foi o que teve mais dificuldade. E o simples funciona muito bem. Teve uma hora que eu falei assim, não, vou fazer um funil diferente aqui. Comecei a criar várias páginas até uma pessoa chegar a um preço X. Não deu certo. As pessoas não iam até onde eu queria. Entendeu? Nem até o final do funil, nem pro checkout. Quando eu tirei tudo, deixei o simples ali só pra ir pro checkout. Coloquei o order bump. A gente ainda não colocou o upsell, tá? Pra fazer aquele funil que você ensinou pra gente. A gente não fez isso. A gente vai fazer. E aí, começou a dar certo. Então, eu acho que não tem segredo, né? Eu acho que se der errado, você fez algo errado, né? A gente fez algo errado. Corrigiu. Até dar certo. Não tem erro. Show. Como é que foram os resultados aí? Você demorou quanto tempo pra começar a aplicar e começar a ver resultado? Foi rápido, foi devagar? O pessoal sempre pergunta, né? Como é que foi? Quanto tempo levou pra fazer a primeira venda? Como é que foram os resultados? Não sei o quê. Como é que foi aí esse processo de vocês aí? Tá, a primeira venda, vamos assim, o primeiro resultado, a primeira venda demorou um pouco, porque eu demorei pra finalizar o produto. Eu demorei 2 meses, porque eu não tava totalmente imersa nisso ainda. Então, não é por conta do que o curso demora nada disso. Eu demorei pra aplicar. Só que a partir do momento que eu comecei a aplicar, o produto já tava pronto, aí foi assim, 2 dias, 3 dias, pra gente começar a entender, pegar os resultados do tráfego, analisar os resultados e ir otimizando até sair a meta. É muito mais importante os resultados nos primeiros dias, digamos assim, pra você entender pra quem vende, qual anúncio tá vendendo, do que acontecer logo sua primeira venda e foi pra uma pessoa completamente desqualificada que não vai, assim, gerar um público maravilhoso pra você, digamos assim. Então a gente fez questão de entender. E não demorou. Como eu falei, eu acho que pra vocês, no nosso segundo, terceiro mês, assim, de mentoria, a gente tinha feito ao todo aí, tinha batido 200 mil. Que era fechando o ano, não foi? Fechando o ano, 200 mil. Só que assim, não foi no ano. Foi nos últimos 2, 3 meses, porque eu tinha parado de fazer tudo no ano. Eu voltei quando entrei pra mentoria. Então foram 2, 3 meses aí, bateu 200 mil. 200 mil, foram quantas ofertas que você fez? 2 ofertas. 2 ofertas. Eu lembro que você falou, a gente levou, o evento foi em dezembro, foram nos últimos 2 ou 3 meses, né? Porque antes foi a mesma coisa. Foi mais ou menos 2, 3 meses pra você fazer o produto, depois você colocou no ar, então nos próximos 2, 3 meses, você já foi no evento lá, recebeu a plaquinha e tal, com esse resultado. Quem pode virar da chave? Inclusive, logo depois do evento, a gente ainda estava em São Paulo, a gente deu a ideia de ofertar um produto novo para uma lista que a gente já tinha. E aí a gente bateu em 2 dias 100 mil. 100 mil, 108 mil, 108 não, 108 mil. Quase 6 em 1 depois do evento. O insight você pegou lá? Eu não lembro exatamente quem falou, mas foi alguém tipo assim, se você não ofertar para as mesmas pessoas que já estão na sua lista, em alguma lista sua, você vai estar perdendo dinheiro. Aí a gente ofertou, e aí pronto. Foi uma oferta totalmente nova, só pra quem já tinha comprado algo. Então já era compradores. E a gente ofertou, o ticket era de 1.127. E fez 78 mil reais sem investir R$1. Nada. Sem investir nada. Só o lucro. Foi só o lucro. Nossa, maravilhoso. 2 dias, de boa. Voltar de São Paulo pra Salvador com 100 mil a mais no bolso, tranquilinho. Sabe?
Que massa. Pagou o Réveillon. Pagou o Réveillon. Pô, e o que você acha que foi, assim, a virada de chave pra vocês começarem a ter resultados, fato, assim, conseguir bater em mais de 200 mil em 2, 3 meses ali, que você, a partir do momento que você começou a executar, qual foi a grande sacada ali? Uma coisa que eu percebi que é muito importante é estar presente em eventos presenciais. Pra mim, esse ano, pode ter certeza, você é a pessoa do evento, tá? Vou estar em todos os eventos. Porque a carga que você recebe de conhecimento, só que conhecimento de qualidade, é um absurdo. Então você sai de lá querendo produzir. Você volta pra casa sem sono, você volta pra casa querendo aplicar suas ideias. E a segunda coisa é ter ideia e não executar foi um dos meus maiores erros no início. Hoje, qualquer ideia que eu tenho, mesmo sem saber se vai dar certo ou não, eu tento. Se não der certo, eu já sei que aquilo não dá certo. Isso é bom também, porque você já descarta uma coisa. Mas se der certo, aí já foi. Você não vai se arrepender de não ter tentado. Então essas duas coisas... Desceu no bolso. Isso aí foi o que desceu no bolso, foi. Foi exatamente isso aí. Esse mindset, né? Essa maneira de pensar. Porque se você... beleza, tive ideia aqui de criar alguma coisa aqui pra minha lista, fazer uma nova oferta, mas... posso fazer outra coisa, posso fazer isso também não executasse, você não ia ter esses resultados, né, de fato. Exatamente. No início é difícil você abraçar o mundo e entender isso, porque no início você quer fazer tudo, mas quando você começa a fazer uma coisa de cada vez e vê o que dá certo, aí você consegue fazer mais coisas. Total. E Sal, o que aconteceu aí na sua vida que você não imaginou que seria possível e que agora você consegue viver, ou conseguiu viver, consegue fazer alguma coisa a respeito disso? Então, no início de tudo, quando eu não tava tendo resultado, eu ficava pensando, tem pouco resultado, tá tranquilo, pelo menos é ter algum resultado. Aí depois que você tem algum resultado, você só quer ter mais, né? Então, eu nunca imaginei que eu chegaria num ponto de, exemplo, fazer 6 em 30. Aí eu fiz 6 em 2. Entendeu? Então, são coisas que você não acha que é possível. Quando você acha que não é possível, realmente as coisas tendem a não acontecer. Mas quando você começa a pensar que é possível e que você vai conseguir, eu acho que é uma linha tênue entre você ter um pensamento de sucesso e você não ter um pensamento de sucesso. Muita gente fica no meio, sem saber o que escolher, e acaba escolhendo um pensamento, digamos assim, meio que um pensamento medíocre, sabe? Pensa pouco de si próprio. Então, é isso. Eu pensei muito no início que eu não ia fazer 6 em 30, que era algo muito distante. E agora, não é algo tão distante. Agora já tá pensando nos 7 dígitos, né? Total, eu vou pensar isso ali, começando por colocar um funil ali de upselling. Com certeza. E como é que você se sente agora em relação aí estar 100% focado no digital? Não tem mais essa dúvida, né, sobre medicina? Como é que era antes pra você? Como é que você estava se sentindo? Você não estava feliz ali? Como é que você está agora? Como é que tá essa diferença aí entre um e outro? Você alcançou o que você gostaria? Tô muito feliz, de verdade. Eu nunca me senti tão feliz na minha vida. Por isso que é importante você fazer algo que você realmente gosta, acredita e tem vontade de fazer. E não ir na expectativa que os outros têm de você. Isso foi o que me prendeu, inclusive mentalmente, por muito tempo. Então, eu sinto hoje uma liberdade enorme, tá? Eu tava viajando aí viajei durante 20 dias, trabalhei de onde eu tava. Eu não moro em São Paulo, vou pra São Paulo pra visitar meu irmão, trabalho em São Paulo. Aí vai pra outro lugar, enfim. Então, isso era tudo que eu sempre sonhei. Claro, hoje eu não tenho ainda os resultados que eu quero ter. Mas eu sei que eu vou ter. Então, pra mim, tá tudo certo. Eu sei que é uma jornada, é um caminho que eu vou seguir até conseguir. Quando eu conseguir, a meta já vai ser outra, com certeza. Mas, de verdade, eu nunca me senti tão feliz em toda a minha vida. Pô, que massa. Muito legal. E como é que isso influenciou nas suas relações com outras pessoas, como as outras pessoas te enxergam, como você enxerga, enxerga o mundo? Como que foi isso pra você, assim? Ajudou as pessoas te, sei lá, dão mais respeito, mais valor, alguma coisa desse tipo? Como é que é isso pra você? Então, quando eu contei pra algumas pessoas, né, porque eu acho que, tipo assim, nem tudo deve ser falado. Tem um momento certo pra se falar. Eu esperei começar a ter resultados significativos pra expressar isso. E aí, quando eu comecei a contar pras pessoas, a maioria começou a me valorizar mais, sabe? Tipo assim, porque as pessoas gostam quando as outras estão seguindo os sonhos. As pessoas percebem quando elas estão mais felizes. Então, as pessoas ao meu redor começaram a perceber. Eu tava mais feliz, eu tava saindo mais. Não saindo, né? Mas assim, me expondo mais pras pessoas. Eu fazia mais as coisas que eu realmente gostava. Então, todo mundo começou a, digamos assim, até me respeitar mais, sabe? E eu comecei a me tornar uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu acho que eu me prendi muito à vida que eu vivia antes. Eu não era feliz. E você acaba causando um ar estranho dentro da sua casa, do ambiente que você vive, as pessoas com quem você se relaciona. E aí,
tudo começou a dar certo. Minha relação com meus pais, meu namoro ficou melhor, minha relação com meu irmão, tudo começou a ficar muito melhor, entendeu? Porque você se sente bem, então se você tá feliz, com certeza você vai ser feliz com outras pessoas. Mas, totalmente. A vida mudou. É isso, de fato. E porque você comentou, né, dessa relação com do que as pessoas esperavam de você e daí você estava ali tentando fazer isso por isso, mas você tomou a decisão por você, olhando para dentro, mais para dentro do que para fora, e isso fez com que florescesse de forma mais natural, melhor, tanto em você quanto as suas relações com as outras pessoas, né? Eu pude perceber seria isso, faz sentido? Isso, exatamente isso. É legal. Porque eu fico com muito medo de chegar lá na frente e ser infeliz. Isso é uma coisa boa para as pessoas escutarem, porque isso foi uma das coisas que passava muito na minha cabeça quando eu tava tomando a decisão. Se eu não for feliz, porque nunca foi em relação a, assim, medicina nunca foi pra dinheiro, nada disso. Mas e se eu não for feliz? Porque eu não tava mais sendo feliz naquilo que eu tava fazendo. Entrei, massa, consegui, conquistei, terminei, legal, conquistei também. Só que eu não tava mais feliz, entendeu? Eu tava com medo de ser infeliz. E, cara, eu acho que ser infeliz é puxado, viu? Eu não ia aguentar, não. Então, a decisão foi mais fácil. Ficou mais fácil quando eu pensei, eu posso ser infeliz. A decisão foi mais fácil. Total, faz muito sentido. Eu acho que a gente propõe, de fato, é você... Assim, eu não posso garantir que, olha, você vai entrar na mentoria e você vai ficar milionário em tanto tempo, ou você vai ganhar tanto dinheiro. Eu não posso garantir nada disso. Posso te garantir que eu vou te entregar o meu conhecimento que fez eu me libertar de coisas que eu não tinha opção e que agora eu posso fazer. Você pode ter resultado A, pode ter resultado B, mas, de qualquer forma, eu acho que você tendo ou não tendo resultado, nada, não importa. O mais importante é que você vai estar adquirindo conhecimento, experiência e vivenciando se, cara, aquilo ali é pra mim, não é, eu vou estar mais feliz fazendo isso ou não. E você vai poder olhar pra trás, quando você chegar daqui a alguns anos ou ao final da sua vida, seja o que for, você pensar, cara, eu não me arrependo de ter feito. Agora, você chegar lá e pensar, nossa, e se eu tivesse dado uma chance? Se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse deixado isso valido ali por baixo do tapete? Então, o que eu tento trazer, passar aqui, cara, existe uma possibilidade. Se você não tá feliz, se você quer aproveitar essa oportunidade, eu posso te ajudar com isso, com o conhecimento que eu tenho. Se você pegar isso daqui e aplicar, tem grande chance de você ter resultados, mas ainda assim, isso não garante que você vai estar feliz, que você vai estar gostando de fazer isso daqui. Isso é a sua decisão. Você vai chegar lá, vai fazer, cara, isso daqui é pra mim, isso daqui não é. Pelo menos você vai sair com mais conhecimento, né? O que a gente trata aqui, né, os nossos conteúdos, leitorias, enfim, do evento que a gente faz, sempre tentando trazer isso, sabe? Trazer uma nova experiência, conhecimento, pode ajudar as pessoas a terem mais resultados em qualquer área da vida dela. Perfeito, eu acho que resultado é uma jornada muito pessoal. Se a pessoa já tem um conteúdo, aí é no tempo dela. Não tem como eu comparar meu tempo com o seu tempo com o tempo de outras pessoas. Porque o meu maior problema foi a parte mental. Foi a parte de mudar a forma que eu pensava pra ir começar a ter resultados. Às vezes, o que a outra pessoa tá passando é diferente. Então, comparar resultado não tem como. Você entregou o que precisava ser entregue pra pessoa ter resultado. Agora, ela tem que fazer a parte dela e tirar o que tá bloqueando ela pra ela começar a ter os ganhos. Total, muito massa. E, Stella, o que você conseguiu aí fazer, se você puder compartilhar um sonho, um desejo, um objetivo que você conseguiu alcançar e que talvez você quisesse muito e conseguiu hoje alcançar, ou talvez até um dia tenha pensado que, será que eu vou conseguir? Enfim, o que você conseguiu alcançar, realizar? Eu vou falar uma coisa. Eu sempre quis participar de um podcast. Sério? Que massa. Tô falando que agora eu tava com isso lembrado, que eu sempre... eu escrevo o que eu quero, né? E aí, anteontem eu tava escrevendo, antes de Bruna me chamar. E aí, eu falei, caramba, eu quero muito participar de um podcast. E aí, Bruna me chamou e falei, não é possível. Você vê como as coisas são, né? Eu sempre quis muito participar de um podcast. Então, isso é uma coisa, tá? E cara, ter dinheiro pra viajar. É isso, ter dinheiro pra viajar. Nunca foi sobre, assim, esbanjar o que eu tenho, nada disso. Mas é poder comprar as passagens, usar as milhas, viajar o mundo. É isso. Sempre foi sobre isso. Que legal. Massa.
Você passou 20 dias viajando? Foi. Onde você foi? Fui pra Disney. Caraca, que massa. Aí quando eu saio de lá, todo mundo foi, né? Mas foi pra uma galera. Foi. Você foi de Orlando ou de Paris? Eu fui pra de Orlando. Que massa. Curtiu? Gostei muito. Muito legal. Olha, eu gosto bastante de Orlando também. Cara, sensacional. Organizado. Sobre isso, eu acho que eu também tomei essa decisão aí de... Um dos meus grandes objetivos sempre foi também conhecer o mundo e tal. E eu comecei a trabalhar bastante, comecei a ganhar mais dinheiro, conheci alguns lugares diferentes, viajei bastante pelo Brasil, fui para algumas viagens para fora, mas chegou um momento que eu tive um outro estralo que foi, cara, vou conhecer o mundo agora mesmo, é isso aí, vamos lá. Então eu comecei a sair, viajar, vamos ver, vamos ficar e não tem mais um lugar fixo. Vamos decidir alugar um Airbnb, conhecer um lugar, conhecer outro. E maravilha. Me impressiona muito o que isso traz para dentro, assim, o que você consegue perceber de culturas diferentes, de pessoas diferentes, de tudo diferente, e isso faz com que vire experiência pro resto da sua vida, né? É o que você falou, não é sobre esbanjar, postar, não sei o que e tal. Não é sobre isso, é sobre as experiências que você tá vivenciando e como isso pode influenciar para dentro de você. Que inevitavelmente isso vai influenciar ao seu redor e para fora, né? Mas começa dentro de você. Né? Exatamente. Seguir o seu caminho que você realmente quer. Né? Por isso que eu entrei na mentoria. Legal demais. Vamos calar esse negócio de agora que a Disney é em dólar, hein? A gente contra aí e tem que dividir por 5 aí. Cara, tem que entender de milhas, viu, velho? Tem que entender de milhas. Senão o negócio fica puxado. Tem que mandar mais uns e-mails aí pra gente. Tem que mandar mais uns e-mails. Que da hora. E ó, dever de casa, hein? Colocar esse funil pra rodar aí. O céu tem que sair aí. Pô, tá deixando dinheiro na mesma viagem de 5 meses pra Disney. É verdade, gente. Eu tô vacilando. Colocar no ar aí. Teve um outro mentorado, o Thiago, e a gente até gravou um podcast com ele aqui, e ele deixou em um mês, ele fez as contas lá, foi mais de 100 mil reais por ele não ter usado o funil. Você acredita? Ô, cutucar na ferida mesmo. É assim que funciona na mentoria. É assim, abria o microfone e falava, não. Tá largava real logo, né? Falei pra fazer isso aí. Aí não adianta vir aqui e falar que tá fazendo outra coisa errada. Fazer o que eu tô falando aqui. Daí você vê aqui. Foi. Então é assim, comigo é papo reto. E a equipe é a mesma coisa. Não adianta chorar pra Bruno, pro óleo. O Thiago aí, então. É melhor. Estela, olha só. Pra gente finalizar aqui então. Pra quem tem alguma dúvida sobre entrar na mentoria, fazer ou não fazer, o que você faria? Qual conselho que você daria? Vou dar um papo aqui de vendedora primeiro, tá? Entra, experimenta. Só que você não vai querer nem voltar atrás. E a segunda coisa, assim, se você que tá ouvindo tem um objetivo de conquistar seus sonhos, conhecer o mundo e se conectar com pessoas que têm os mesmos objetivos de você, que é crescer, seja na vida, no marketing, enfim, mas que você quer ter conexões boas e ter uma base de como começar, entra na mentoria. Que pra mim isso foi o mais importante. Eu tive contato com vocês. É diferente de algumas outras mentorias que você não tem contato. Então eu tive contato com a pessoa do tráfego, com o estrategista, eu tive com o copywriter. Então você consegue ter contato com todas as pessoas que fazem parte da operação. Então em cada parte que você tem dúvida, você tem uma pessoa para perguntar. Então isso para mim foi fundamental. Mas principalmente o network. E disso eu não abro mão. Eu não entraria só pelo network. Mas aí tem que somar o conteúdo que é muito bom também. E aí eu entraria também por conta do conteúdo. Muito massa. Estela, muito obrigado por participar, por topar aí. Se expor, né, contar a sua história sobre o seu negócio, sobre a sua vida, sobre os seus sonhos aqui com a gente. Fico feliz que um dos seus objetivos aí a gente está te ajudando a realizar mais um deles aí. E é só o começo, eu tenho certeza que você vai ainda conquistar muitas coisas pela frente e a gente vai trocar ainda muita ideia, vai colocar esse funil no ar aí, escalar cada vez mais e vai voltar no palco da mentoria para receber cada vez mais premiações aí. Com certeza. Eu que agradeço demais, tá? Por estar aqui. E obrigada também por todos os ensinamentos. Eu sou muito grata a isso. Então, Angela, obrigadão aí. Nos falamos, pessoal. Muito obrigado.